Boa noite, sejam bem-vindos. Sabemos a dificuldade que é, principalmente num dia chuvoso, né? Sair de casa, do quentinho, ir até uma casa espírita. Então vocês todos estão aqui imbuídos, lógico, de buscar um conhecimento para a nossa melhoria espiritual. Então sejam todos bem-vindos, encarnados e também os nossos irmãos que porventura estejam aqui também conosco. Vamos continuar então vendo hoje mais um trecho, né, do Evangelho, uma mensagem de Jesus, dos seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Quando nós falamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não significa que Kardec mudou o Evangelho, não é? Mas o próprio Jesus mesmo disse que ia enviar um Consolador prometido para poder explicar, né, bem, explicar as coisas que ficaram ainda não compreendidas. Então, a gente diria que o Espiritismo procura explicar, sim, os ensinamentos de Jesus, não é? Sem esconder nada, né? Não existe mistério, não existe sobrenatural, que existe, sim, uma mensagem de amor deixada por Jesus. E hoje nós vamos ver do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então vamos ver o que esse capítulo trata. Esse capítulo, ele diz, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e os itens: deixar vir a mim as criancinhas, pecados por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos: deixar vir a mim as criancinhas, e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Lembrando sempre que nós temos aqui o Evangelho de Jesus, não é isso? Segundo os seus discípulos, São Marcos, João, Mateus, e nós temos depois a orientação dos Espíritos sobre esses trechos do Evangelho e também as observações de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, não é? Então, esse primeiro item: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus. E aqui conta: apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, a gente imagina, sim, pode ter uma ideia, né? Que onde Jesus chegava, as pessoas se juntavam. Todos queriam ouvir a sua palavra, porque ele estava sempre... e pessoas buscando aliviar os seus sofrimentos, né, com diversos problemas físicos. E Jesus então ia na beira do lago, ia nas montanhas, nas cidades, né, nas aldeias, né? Ele estava sempre, e as pessoas se juntavam. E nesse período que ele estava ali, apareceram, né, algumas pessoas trazendo os seus filhos, não é isso? Para que Jesus colocasse a mão, tocasse nessas crianças. E os discípulos viram que aquilo ia tumultuar, né? Já não, vamos, né? Chamou a atenção dos pais para tirar as crianças. Naquele momento, Jesus, como sempre, aproveitava todos os momentos para dar um ensinamento. E ele fazia isso no dia a dia, nas relações que ele percebia das pessoas simples daquela região. E aí, ele, né? E ele disse, né, que essas crianças, sim, representam, é um símbolo da pureza que nós devemos ter no coração. Porque os que têm pureza no coração são simples, são humildes, não têm pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância, não é, como símbolo dessa pureza. E é interessante a gente observar que as crianças pequenas, elas, quando brincam com outros coleguinhas, elas não estão preocupadas se realmente aquela criança é de outra classe social, de que religião que a outra criança tem, né?
Se ela é criança negra, se é uma criança branca, se é uma criança da raça amarela, ela não está preocupada com isso. A criança quer brincar, ela é espontânea, ela é alegre, não é isso? Ela é ingênua, não é? Então a criança tem uma docilidade, né, dela natural. Então a gente percebe que Jesus, ele não quis dizer, né, à primeira vista dá a impressão que essa comparação não é justa, porque Jesus já sabia que aquelas crianças têm um passado, que a criança encerra ali, né, um espírito muito antigo, né? Então, ali nós temos pessoas que não são exemplos de pureza, não é? Jesus sabia disso, tanto que ele não disse, né, tem que ser criança para entrar no reino dos céus. Não, aqueles que lhes assemelham, tá? Então essa palavra é muito importante, que são parecidos com as crianças, que têm essas atitudes, né, de inocência, de ingenuidade, de docilidade, de alegria, né, de espontaneidade, não é? Essa pureza, essa simplicidade. Você não vê uma criança com, sabe assim, querendo vingança, né? Coisas mais, né, nós adultos, né, com ódio, né, rancor, né? Não é isso. Com a medida que ela vai crescendo, ela vai se alterando e vai depender muito, lógico, nós sabemos, da educação dos pais, né, que dá o rumo, porque a criança ela é muito maleável nesse período, né? 3, 4 anos, 5 anos, porque ela ainda está muito, né, posso dizer assim, a gente brinca, é como se fosse uma esponjinha, né, que ela absorve tudo que você fala para ela, né, que se ela, né, ela vai absorvendo tudo aquilo que os adultos falam, o que ela vê pela televisão, tudo ela absorve, né, e cabe evidente aos pais e também uma parte também de instrução dos educadores, dos professores, a mostrar realmente que a criança, nem tudo aquilo que é mostrado é maravilhoso, é correto, tá certo? Então, que a criança, né, ela mostra essa candura, essa inocência, né, e é interessante como a natureza, ela é sábia, e a criança, ela demonstra uma certa, para a gente, lógico que é uma fragilidade. Todo filhote, né, pode-se dizer, que a gente percebe que todos os animais, eles são muito frágeis. E a gente acha tudo engraçadinho, não é? O filhotinho, tudo engraçado. Por quê? É tipo assim, ele é feito daquela maneira para que a gente cuide, para que a gente possa cuidar dele, né? Então a criança, as pessoas gostam de uma criancinha, um bebê é uma coisa maravilhosa, né? Agora, quando ele está com fome, ele chora muito alto. Todo mundo ouve para cuidar dele. Então ele precisa ser cuidado, né, para que ele possa se desenvolver. Então a natureza é muito sábia, não é? E nós sabemos que para que a gente possa almejar um plano melhor, que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual, melhorar nosso padrão vibratório, que o nosso perispírito fique mais etéreo, nós não podemos carregar no coração mágoa, ressentimento, arrogância, não é? Egoísmo, orgulho nas nossas relações, não só com a nossa família, mas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. É isso que Jesus quis dizer, é isso que nós temos que estar fora dessas, né, para que a gente possa almejar uma condição melhor na vida espiritual, tá bem? Pecado por pensamento, adultério. E aí vem Mateus: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo, por ele já cometeu adultério com ela em seu coração. É interessante também que a gente possa entender as palavras, o sentido que tinha lá na época de Jesus. A palavra adultério aqui não deve ser entendida apenas naquele sentido de infidelidade conjugal. Tá certo? Ela é muito abrangente, ela é para designar assim o mal de um modo geral, né? Também todo pensamento mal, tá, que a gente possa ter. Isso é que ele coloca como um adultério aqui, não é isso? E o nosso pensamento, ele é mal, né? Maus pensamentos, porque resulta da nossa alma, que nós vibramos, o nosso espírito vibra. Então, aquilo que está o nosso coração cheio é o que nós vibramos. Se o meu coração é um coração bondoso, ele vai irradiar bondade. Se meu coração é um coração cruel, ele vai emanar e irradiar crueldade. Isso vai ter,
né, vai ser absorvido para outras mentes que estão naquela mesma condição, naquela mesma frequência. Então, se eu vibro amor, se eu vibro sempre essa ternura, né, você vai, inclusive, ter a aproximação de espíritos que estão nessa mesma sintonia, nessa mesma condição espiritual. Bem? Acontece que, à medida que a gente vai se despojando das nossas mazelas, da nossa condição ainda de espírito imperfeito, que vamos melhorando cada dia, os nossos pensamentos vão melhorando, tá? Vamos crescendo espiritualmente e, com certeza, a nossa condição do que nós emitimos vai ser bem melhor, tá bem? E aqui, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. E eu achei aqui um trecho, uma passagem aqui interessante, né, de uma mensagem de Martinho Lutero, que foi, né, o organizador que nós sabemos, tá certo? Do protestantismo, não é isso? E ele diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Martinho Lutero. Então vamos colocar isso, adaptar para o pensamento. Nós não podemos evitar, não é isso, que venha um pensamento na nossa cabeça. Porque nós lembramos, como eu já comentei hoje, que os pensamentos estão por aí. Não só os nossos, mas de encarnados e desencarnados. Então a gente pode, em determinado momento, de tomar uma decisão, vem um pensamento na nossa cabeça de uma atitude negativa. Tá certo? Então, simplesmente, eu tenho que repelir esse pensamento. Não vou acalentar esse pensamento. E a decisão é sempre nossa. Da mesma maneira, quando os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, nos inspiram um pensamento, isso não significa que ele está determinando que a gente faça aquilo, não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa escolha. E a responsabilidade sempre é nossa. Os espíritos orientam a gente e não determinam as nossas atitudes. E os espíritos ignorantes, infelizes, também imitam os seus pensamentos. E muitas vezes são até prazerosos para nós, mas nem sempre são bons para nós, não sempre são necessários. E aí cabe a gente avaliar o pensamento que estamos emitindo, se são pensamentos nossos ou não são, não é isso? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então repare que Jesus era muitas vezes, ele era testado. Né? Essas pessoas que acompanhavam, muitos deles conhecedores, lógico, das leis da época, né? Então jogavam essa questão para Jesus, para que ele decidisse, porque ou ele ia poder sair muito bem ou não. Então eles testavam Jesus, isso era muito comum, como é o caso da mulher que ia ser apedrejada, que todos conhecem essa passagem, não é isso? É uma resposta muito difícil, porque a lei mandava o quê? Apedrejar a mulher que foi adúltera. Mas também Jesus ensinava o perdão, não é? Então chega Jesus: mestre, o que você vai fazer? Vai livrar aquela mulher, perdoá-la? Ou nós vamos apedrejá-la como manda a lei? Né? E diz a história que Jesus estava ali na areia, fazendo os riscos ali no chão, não é isso? E simplesmente disse, né? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, todo mundo começou naquela hora a pensar, né? Que isso? Como é que eu vou tomar uma atitude dessa? E conta-se, né, lógico, que
os mais velhos já saíram de logo, já jogaram a pedra e saíram. Os mais jovens ficaram ali ainda, relutantes, né, para ver se ia ter um show, alguma coisa, ia poder continuar, mas não. Aí caiu a consciência de cada um. Então é uma resposta difícil. Podemos esquecer que Jesus, além de ser um espírito luminoso, que deu os ensinamentos, ele era um grande pensador. As suas respostas eram muito importantes. E aí, o que ele disse? Escutai e compreendei bem isso sobre as mãos não lavadas. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem, o que sai da boca parte do coração. E nós sabemos que é isso mesmo, né? Por quê? Porque os hebreus, aqueles judeus daquela época, eles ficavam muito apegados à coisa externa, aos rituais, aos gestos, né? Tá certo? Então, se eu vou orar, eu tenho que fazer assim, né? Eu tenho que orar de tal maneira que as pessoas ouçam, ou cada um tinha uma maneira de fazer a sua oração, né? Mas eles ficavam muito apegados a essas coisas externas. E aí Jesus diz, realmente é a maledicência, né? É a maledicência que realmente é terrível, né? Vidas podem ser ceifadas devido à maledicência, a um falso testemunho. A pessoa pode ir presa, pode ser condenada à morte por causa de um falso testemunho, quer dizer, foi dito, foi falado. Então é o que sai da boca que pode incriminar, tá? E não simplesmente não lavar as mãos na hora da refeição. Nós sabemos que é importante para a higiene e para a saúde, mas não é o que conta realmente. A mensagem de Jesus é importantíssima nesse aspecto, né? O que torna o homem impuro, né? Como ele disse, né? É parte, lógico, das suas ações, dos seus pensamentos, não é? Tudo isso, né? As blasfêmias, tudo isso torna um homem impuro, tá certo? Então não é um gesto, sim, que vai significar tanta mudança no homem, mas sim a sua consciência diante daquilo que ele está fazendo ou está dizendo, não é? Outro item da lição de hoje, escândalo. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, né? Se vossa mão, vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus. A gente também tem que entender bem... Oi? Sim, entender bem essa passagem, né? A gente não pode levar o pé da letra, não é isso? Tá certo? Não pode levar o pé da letra, tá? De cortar uma mão, porque, tá certo? Então isso aí a gente tem que entender a profundidade de que Jesus, assim como quando ele, com relação às crianças, né? Vinde a mim os pequeninos, como é muito mais, né? Muito maior a sua mensagem do que simplesmente falando das crianças, é muito, né? Muito mais. Mesma coisa aqui, né? Não pode se levar ao pé da letra, não é? Também a palavra escândalo, ela é empregada sempre mais geral, né? E por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos, né? O escândalo nesse caso é o resultado, lógico, efetivo do mal, né? Do mal moral, tá? Significa simplesmente que é preciso destruir em nós todo escândalo, isso é, extirpar do nosso coração todo sentimento vicioso, não é? Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido, né? De escândalo, tá certo? É interessante isso, e aí lembrou, a gente vai entender bem quando a gente estuda a questão da reencarnação. É interessante isso, né? As pessoas vêm com problemas físicos e a gente não pode aceitar, evidente, que Deus, né, que é todo amor, toda bondade, toda sabedoria, ia escolher alguns seus filhos para nascerem perfeitos fisicamente e outros com problemas sérios desde a infância, não é isso? Nós temos que ver que tem uma coisa além disso, né? Vamos falar mais sobre isso mais adiante, tá bem?
E aí vem as instruções dos Espíritos, né? O que os Espíritos agora estão dizendo com relação às mesmas passagens. Então nós vamos ver, os apóstolos disseram, é isso também? E os Espíritos, Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual de criatura formada, os fracos, os escravos e os viciosos. Então repare como estendeu mais a questão da vinde a mim as criancinhas. Não é só a questão daqueles que se assemelham, né, da sua doçura, da sua candura, da sua espontaneidade, né, da sua ingenuidade, mas sim, tá, de todos aqueles que são ainda, posso dizer, infantis espiritualmente, que estão iniciando, que não têm conhecimento, tá, que a vida continua, que a vida não é só nesse plano físico, se estende a muito mais do que isso. Nós continuamos, nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um início, fomos criados, somos ignorantes, mas com capacidade de desenvolvimento. Tá? Somos imortais. Então repare que é muito mais do que isso, né? Então, Jesus, ele queria que os homens viessem sim, né? Com ele, com a confiança dessas crianças, né? Conquistar os corações de todos, né? Jesus é um porto seguro para todos aqueles que, sabendo da sua condição ainda de ignorância espiritual, busca no Evangelho, busca no ensinamento de Jesus, através do seu exemplo de vida e através do seu Evangelho, como nós podemos melhorar a nossa condição espiritual. Certo? Então essas lições todas são para nós. E a lição do Evangelho nunca envelhece, é sempre atual. Sempre nós estamos estudando, precisando desses ensinamentos, né? Porque são leis divinas que Jesus nos trouxe, certo? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, né? E aqui também vem, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma mensagem de Vianney, que é um cura, né? O cura d'Ars de Paris em 1863. E a história dele é fantástica, de Vianney, né? Quem puder ler, conhecer a vida dele, não é? É muito importante. E ele disse, né, no Evangelho, orienta que é preferível estar cego do que ter a visão e a alma falir, tá? Então, que eu estava comentando, a pessoa que nasceu cega ou ficou cego no decorrer de sua vida, não é obra do acaso, tudo tem uma razão de ser, né? Deus criou as leis divinas, que precisam ser cumpridas. Todos nós, para que nossa evolução continue, nós chegamos até o ponto que nós podemos evoluir, nós temos que seguir esses ensinamentos, essas leis divinas, mas nós desviamos desse caminho. Nós desviamos, né? Damos volta para chegar naquele ponto. Às vezes paramos, né? Ficamos ali, né? Como diz o Espírito, ele não volta, o Espírito não evolui, mas ele pode parar ali e ficar estacionado, como tem espíritos que não querem reencarnar, ficam lá, sabe, ali, mas chega um ponto que não tem jeito, né? O progresso, né? A força da evolução espiritual, ela não tem jeito, a pessoa ela é envolvida e ela vai, mais dia ela tem que voltar, tem que retornar, porque ela não fica em paz, a consciência começa a cobrar um dia de cada um, não é? Então, a questão, por exemplo, que ele coloca aqui da cegueira, nós temos exemplos na literatura espírita. E vai aqui, tá, uma lição que, para quem não leu ainda, é recomendado, né? Memórias de um Suicida, tá? Da obra da médium Ivone Pereira, que conta a história do escritor português Camilo Castelo Branco. Nós sabemos pela história aqui, né, lógico, da sua vida, que ele morreu cego e se cometeu suicídio. É isso que conta-se, não é isso? Né? Já tentou várias vezes, né, para ser curado, foi diversos médicos para poder ver se recuperava a sua vida, porque o escritor sem poder ver,
não é? O sofrimento é muito grande. A mesma coisa de um músico surdo, não é? É complicado isso. Então ele tentou e não conseguiu. E um dia, segundo a história, né? Ele estava na sua casa lá e veio um médico, que seria o último recurso, e o médico falou, olha, não tem jeito, né? A tendência é ir agravando cada vez mais. E aí ele cometeu um suicídio. E aí essa obra, Memória do Suicida, vai contar exatamente a história de Camilo, todo o sofrimento dele. Mas o que importa aqui para nós, a lição de hoje, é por que ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Não é? Então, se você for ler lá, já estou dando um spoiler, né, para quem vai ler, no século XVIII ele gostava muito de uma mulher e realmente começou a se namorar com ela, tal, ficou aquela coisa, né, tal, gostava muito. De repente aparece um jovem, outro jovem, que se encanta com ela e ela fica com outro jovem, não com ele. E casa realmente e vão embora. Saem dali daquela região. E aí o Camilo, né, nessa época, sofreu muito e resolveu ir para a igreja, resolveu seguir, né, ser um sacerdote. E foi atrás, ele era muito dedicado, estudou bastante e tal, e conseguiu realmente boa carreira que ele queria. E esse período estava o período, era na Espanha, tá? E era o período da Inquisição Espanhola, que é um dos períodos mais terríveis da nossa história, né, que teve em Portugal, né, e muito mais forte exatamente na Espanha. E o Camilo, né, começou a subir no posto dele, ficou responsável também por cuidar dessa questão da Inquisição. E um dia chegou à sua cidade de novo, voltou a mulher com o filho já, que ela gostava, mas o marido, e ele voltou aquela paixão nele por ela, sabe? Aquela coisa que, né, incrível, que ele não conseguia, e ele foi atrás dela, falou, olha, não dá, eu sou casado, eu tenho filhos, né, eu tenho um marido que eu gosto, que eu amo. Aquilo ele ficou. O que ele fez? Ele começou a tramar, né, inventou, aí que eu falei, testemunhas, coisas que ele era um herege, né, porque ele era ligado ao protestantismo, né. Então, e ele foi preso, tá certo? Foi torturado. E lógico, a mulher foi lá desesperada, como conhecia ele, foi pedir para ele, olha, você tem que soltar o meu marido, ele já foi torturado, você sabe que ele não é nada daquilo. Ele falou, sim, eu faço se você ficar comigo. Certo? Quer dizer, ele jogou isso aí e ela relutou, mas realmente cedeu, ficou com ele um período e ele falou assim, tá bom, eu vou agora devolver o seu marido, né? Só que eu falei que eu vou devolvê-lo vivo apenas. E ele cegou, com ferro quente, cegou os olhos do marido, sabe? E aí ele chegou em casa naquela condição, ela também, e o filho, ele desesperado naquela condição, não podendo enxergar, tá? E cometeu suicídio. Quer dizer, aí é triste a história, mas é real. É contada por ele, não é isso? Pelo próprio Camilo. Então repare que a sua cegueira aqui em Portugal, não é? Tem uma razão de ser. É uma cobrança, o próprio perispírito fica ali impregnado, tá certo? Aquele ato que ele fez, ele lesou, né, o seu semelhante. Ele lesou. Assim como a gente pode também lesar o nosso corpo, a gente também é responsável pelas lesões que fazemos voluntariamente no nosso corpo. Tá? E uma história também que eu gostaria de contar, que eu fui assim, eu ouvi a pessoa me comentar, que eu acho que é interessante para ilustrar esse caso também, né? Quando eu estudava ainda no ensino médio, né, no último ano do ensino médio no Brasil, e eu tinha na sala que eu estava, tinha uma colega que ela era cega, e era musicista, excelente musicista, tocava órgão, teclado, muito bem, sabe? Ela era cega e tinha problemas respiratórios, mas eu nunca vi ela reclamando de nada, nunca. E era comum, cada um, quando ela morava não longe dali da escola, a gente estudava à noite, cada um às vezes ia levá-la até a sua casa, né? Ela morava num quartinho e levava ela lá. Aí um dia eu acompanhei e eu perguntei para ela, falei,
falei o nome dela e falei assim, eu vejo você está sempre alegre, divertida, na sua condição, né, tão difícil para você se locomover, não enxergar, ter problemas respiratórios. Ela falou assim, Júlio, eu estou realmente no lugar que eu deveria estar, na condição que eu estou, porque eu tenho certeza, eu já tive vários sonhos, não um só não, vários sonhos, que eu fui uma grande autoridade, certo? Que determinava se a pessoa ia morrer ou não, ia ser preso ou não. Então chegavam para mim muitos documentos para eu assinar, eu nem lia os documentos e assinava condenando a pessoa à morte. Quer dizer, usou os olhos de maneira indevida. É que ela cobrou, a cobrança foi essa. Não leu os documentos. Quer dizer, muitas pessoas foram condenadas pela minha assinatura. Então, é isso mesmo, está tudo certo o que eu estou vivendo. Então, repare que é isso que é difícil, a pessoa ter esse entendimento e levar a vida adiante. É isso? Não ficar falando blasfemando que Deus esqueceu dela. De jeito nenhum. Né? O problema é nosso, são as nossas dívidas. Agora, a grande vantagem que nós temos, lógico que graças a Deus nós temos a oportunidade de reparação, que é a reencarnação. Todos nós podemos reparar isso, que lesamos o nosso próximo, vamos reparar isso. É demorado, e esses que nós lesamos muitas vezes estão, na maioria das vezes, no nosso ambiente familiar. É aquele filho que a gente tem dificuldade de lidar com ele, é o nosso irmão, é a nossa sogra, é o nosso tio, é o nosso marido. É assim, né? A espiritualidade vai organizando de tal maneira que a gente volte naquela condição, naquele seio familiar, porque ali tem ódio, tem rancor e precisa ser amainado, diminuído e resolvido. E através da convivência, não adianta fugir, não adianta estar cada um num lado, estão brigando, separa. Não pode separar, tem que dar um jeito, né, de um dia reconciliar. Jesus disse, né, reconcilia com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Isso que ele orientou, tá bem? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. O que quer dizer isso? Possuirão a terra. O que Jesus quis dizer com isso? E aí nós vamos ver a doutrina dos Espíritos que nós estamos passando, né, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Já tivemos no mundo primitivo, passamos para o mundo, né, estamos ainda já no mundo de provas e expiação, passando para o mundo de regeneração e vamos evoluindo. Então, o mundo de regeneração, muita coisa que nós temos hoje não vai ser permitido mais, não tem mais condição de convivência com os espíritos muito renitentes, ligados ao mal, à crueldade, à perversidade, sabe? Não tem jeito de convívio, né? Então eles vão para outro lugar, não podem ficar na terra, não é? E aí, esse mundo de regeneração, ele vai ter algumas características importantes. Primeiro, o crescimento moral, a importância que nós temos que ter, né, para nós, do espírito, a importância do ser e não do ter, não é? O ter é material, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho minhas posses, que é importante. Nós estamos aqui, né? Aqui numa casa que tem uma iluminação, que tem um teto que nos protege, uma cadeira para sentar, são bens materiais. Alguém fez isso, nós estamos usufruindo, não é? E são importantes essas coisas, mas se tem uma coisa, tem um valor em si. Ele nos dá um conforto, mas apenas isso. Os bens morais, o crescimento espiritual, esse é o principal. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos que estamos habitando agora um corpo. Tá certo? Então, o crescimento moral, compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. A pessoa no mundo de regeneração já vai ter claro isso aí, que nós continuamos. Ninguém muda rapidamente porque desencarnou. Se eu sou uma pessoa voltada ao bem, eu vou continuar bem.
Se eu sou uma pessoa com manias, eu vou continuar do outro lado com manias. Não é? Ninguém vira, como diz, né? Nem anjo nem demônio depois que morre. Existe esse ditado e é real. Né? A natureza não dá saltos, as coisas têm que ser devagar. Então nós vamos para um mundo compatível com a nossa condição espiritual. Tá bem? E as mudanças, essas mudanças que vão se transformando, que já estão acontecendo, atingirão todas as áreas do conhecimento humano. A ciência, tudo vai estar de acordo com essa questão do espírito. Não é isso? A era do espírito, sim. E o amor ao próximo como base das relações sociais, que foi o ensinamento principal de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É tudo isso aí. Se eu fizer para os outros o que eu quero que faça para mim, não tem mais problema, porque eu quero o bem para mim. Eu quero ser tratado com carinho, não é isso? Eu gosto de ser respeitado, eu gosto de ser ajudado nos momentos de necessidade. Que a gente seja isso para os outros, né? Todo mundo vai poder resolver. E para encerrar, eu vou contar uma pequena, uma imagem que me veio agora à cabeça, de umas pessoas que tinham, né? Era até um comercial que passava na televisão, que era muito interessante. Era um caldeirão enorme de comida e várias pessoas em volta para comer aquela comida com a colher de pau, cada um com a colher de pau. Só que as pessoas não dobravam o cotovelo assim, tinha o cotovelo para lá, virado para o outro lado, certo? E aí as pessoas tentavam comer, mas não tinha jeito, né? Ele botava lá, eles perceberam que só conseguia se alimentar se cada um desse comida para o outro. Cada um ia dando comida para o outro, todo mundo se alimentava. Então, é um exemplo curioso, né? É uma imagem muito interessante, né? Se eu quero ser alimentado sobre todos os aspectos, eu tenho que alimentar os outros. Se eu quiser carinho, eu tenho que dar carinho. Eu não posso, né, plantar espinhos e querer receber maçãs, tá? Se eu plantei espinhos, vai ser para ferir, não tem jeito, né? Então, é aquilo. O nosso plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória daquilo que nós plantamos. Que a gente possa, sim, nos inspirar sempre nos ensinamentos de Jesus para a nossa melhoria espiritual. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? Que Jesus nos abençoe.